Após o final de semana ser marcado por granizo no sertão do Paraíba e em Vitória da Conquista, na Bahia, tem mais chuva prevista para o Mato Piba e também para o Centro-Oeste. Isso por causa da formação de mais umas ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. E quem traz os detalhes para a gente é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, seja muito bem-vindo. Conta para a gente, essa chuva, ela contribui para a reposição de água no solo e com as lavouras aí em desenvolvimento, né? Mas pode também causar alguns transtornos ali nos trabalhos do campo, né? Boa tarde para você. Isso mesmo, Baruza. Obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Novamente vamos ter aí um episódio aí de zona de convergência do Atlântico Sul. Como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a frente fria já vai avançando aqui sobre a região sudeste e deve formar aí esse corredor de umidade que vai trazer a chuva volumosa para as principais áreas produtoras aqui do Mato Piba, chegando aí com bom volume no centro-oeste e também no norte de Minas Gerais. O acumulado de chuva no dia de hoje, como vamos ver a seguir, vai se espalhar por todo o Brasil aí com volumes em torno de 5 a 10 milímetros aí na forma de trovoada. Fica aí o registro para o risco de rajadas de vento acima de 40 km por hora, mas não é para haver alagamentos no decorrer do dia de hoje. Tempo mais firme, principalmente aí no sul do Rio Grande do Sul e também no estado de Roraima. Olhando para os próximos 5 dias, a média de temperatura mínima é menor, principalmente aqui na região sul, predomina aí desse ar mais frio, com mínimas em torno aí de 10 a 12 graus, sem risco para geada, com mínimas aí quentes, principalmente aqui em áreas aqui do centro-oeste e norte do país. Olhando para a máxima, no decorrer dos próximos 5 dias, veja, continua o calorão aqui no oeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e nessa linha na faixa norte da região nordeste, porque é onde as ACAS não chegam. A chuva vai se concentrar principalmente aqui nessa área central, onde as temperaturas máximas aí não devem passar aí de 28 graus. Como podemos ver, o acumulado de chuva justamente nessa área deve passar aí de 100, 150 milímetros. É uma chuva que reverte totalmente o quadro de déficit hídrico, garante aí o desenvolvimento das lavouras, aí, principalmente de milho e soja. Claro, para aquelas que já se encontram em colheita é uma chuva que chega um pouco mais tarde, mas as que se encontram em desenvolvimento e fase de enchimento de grãos vai ter chuva suficiente aí para uma boa produtividade. Mas pouca chuva ainda em Mato Grosso do Sul e também aí no interior de São Paulo, porque a chuva se concentra principalmente aqui na faixa litorânea, com o risco para alagamentos e deslizamentos, desde o litoral aqui de Santa Catarina, litoral do Paraná e também litoral de São Paulo. E até para entender melhor a questão dessa chuva em São Paulo, nos últimos 5 dias, veja, choveu 221 milímetros em Sorocaba, sendo que é o equivalente esperado para o mês em 5 dias. É um bom volume de chuva, mas provoca alagamentos aí e diversos transtornos. Mas veja, outras cidades como Marília, Barra do Turvo, capital e São Paulo, mal registrou 70 a 90 milímetros, sendo que o esperado para o mês é 200, ou seja, falta 10 dias para acabar o mês e diversas áreas aí de São Paulo não choveu ainda nem metade do esperado para o período. Isso vai agravando a situação das lavouras, principalmente para o produtor do centro-oeste do estado. Mas a tendência é que no decorrer aí de fevereiro que essas chuvas também retornem para a região. A gente quer tanto água, né? De repente chega alguma notícia que traz prejuízo, a gente fica chateado, né? Mas falando agora sobre o hemisfério norte, né? Os Estados Unidos já contabilizam pelo menos 72 mortes, né, Arthur? Por causa daquele frio intenso que está por lá. Essa situação também dificulta a lida com o gado, né? Exatamente. Inclusive, eu trouxe até aqui um mapa para a gente entender melhor essa situação, porque praticamente eles passaram ali por 10, 12 dias, não só com temperaturas negativas. Regiões da parte sul ficaram em menos 12, menos 20 graus, e lá para o norte chegou até bater na casa do menos 40, menos 50. E aí, tendo uma perspectiva aí para os próximos 3 meses, a tendência é que a temperatura aí se mantenha dentro da normalidade, até um pouco mais quente em boa parte aqui da região do cinturão de grãos, mas aqui no Texas, temperaturas aí abaixo da média, indicando ainda que possivelmente pode até novamente ter episódios aí de geada e até neve, e acabando prejudicando principalmente as pastagens novamente. Olhando para a questão da chuva nos próximos 3 meses, aí eu quero destacar principalmente a área de cinturão, porque a semeadura começa lá no início da primavera, lá para abril, e a tendência, veja, é chuvas acima da média e dentro da média em boa parte do cinturão, ou seja, já dando uma boa perspectiva para o produtor norte-americano, que na hora da semeadura vai ter umidade do solo e não vai ser um período tão quente. Isso provavelmente vai favorecer a produtividade de grãos aí para a próxima safra.
Vamos para a nova interatividade agora, Arthur? Vamos ver o que o pessoal de casa está enviando para a gente? Vamos lá, ó. Temos uma mensagem da Elaine Sprocati. Olá, como é que fica a previsão de chuvas na cidade de Oswaldo Cruz, em São Paulo? Abraços, abraços. Elaine, obrigada aí por sua pergunta. Então, respondendo a Elaine, tendência aí de chuvas agora somente lá na virada do mês, pegando ali o início de fevereiro, mas é chuva pouco volumosa. Mal chega aí a 10, 15 milímetros num período aí de praticamente 30 dias em fevereiro. E veja, em março, volumes aí mal chegam a 30, 40 milímetros, ou seja, tendência de até ter alguns dias com chuva, mas não é uma chuva que contribui com a umidade do solo, então não vai favorecer aí nem as lavouras e nem as pastagens, infelizmente, porque é o panorama que a gente falou de São Paulo. Tem pontos que essa chuva está vindo de forma volumosa, mas tem outros aí que não está chovendo nem a metade do que é esperado para o mês. Pelo mapa que você mostrou ali anteriormente, né, a chuva ali no oeste paulista, ela não está chegando mais para essa região daqui, né, de Sorocaba e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta, então, ó. Belarmina, Zeilson, Valnita e João Carlos enviaram o seguinte: boa tarde. Podem passar a previsão do tempo para o município de Tanque Novo, na Bahia? E aí? E aí, para o pessoal aí de Tanque Novo, na Bahia, aí a notícia é boa. A chuva continua aí, ao menos até o início de fevereiro. Chuvas agrícolas aí de 10 a 20 milímetros. Não provoca transtorno nos trabalhos em campo. E aí uma janela de tempo firme, aí, desde o dia 9 até o dia 23. E depois aí com uma primeira quinzena de março também bem chuvosa. Então, ou seja, tem umidade aqui que vai favorecer aí os cultivos e uma janela de tempo firme para fazer o manejo e também o tratamento fitossanitário. Então, tendência aí de melhoria aí para as lavouras e nas pastagens aí de Tanque Novo na Bahia. Perfeito. Boa notícia, então, ali. Sônia Sartori pergunta o seguinte: qual que é a previsão de chuva para os próximos 3 meses em Maracaju, ali no Mato Grosso do Sul? Obrigada, Sônia. Então, respondendo a Sônia, aí a tendência em Mato Grosso do Sul é uma coisa que a gente já vem avisando aqui, que está complicado. Temperaturas elevadas e está chovendo aí pouco e poucas vezes. Veja, tendência aí no mês de fevereiro ter aí praticamente 4 a 5 dias chuvosos, ou seja, o ideal seria chover aí 150, 200 milímetros no mês e mal deve chegar a 50 a 70 milímetros. E a situação não melhora aí para março, porque também esporadicamente temos aí 2, 3 chuvas aí que devem passar de 15, 20 milímetros, com uma tendência de um abril mais seco, ou seja, durante todo esse período vai haver aí chuvas recorrentes, mas não é suficiente para garantir uma boa umidade do solo, ainda com o agravante das temperaturas elevadas aí no estado do Sul-Mato-Grossense. Então, infelizmente, essa situação não favorece nem as pastagens e também nem as lavouras. Vamos lá para a próxima interação. Então, boa tarde, Canal Rural. Moro na cidade de Petrolina, Pernambuco, e gostaria de saber a previsão do tempo aqui para a região. Muito obrigada. O Almiro de Souza enviou para a gente. Obrigada, Almiro. Então, aí respondendo o Almiro, a tendência aí para os próximos 15 dias é de chuvas ainda no decorrer do dia de hoje e nos próximos 2 dias. Porém, depois, tendência aí de até um início aí de fevereiro de tempo mais seco, ou seja, o pessoal aí de Pernambuco está esperando aí por chuvas mais volumosas e infelizmente o que está acontecendo? Essa chuva está subindo ali para a Bahia, está chegando no Piauí, mas não está chegando muito lá em cima, pegando Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então a tendência é, infelizmente, de continuar essa restrição hídrica. Esporadicamente tem chuvas aí que chega até nos 10 milímetros, mas infelizmente não é aquela chuva boa de 50, 70 milímetros para garantir aí uma boa umidade do solo. Estão aí então as informações do nosso meteorologista, o Arthur Miller. Arthur, muito obrigada pelas informações. Amanhã você volta, tá bom? Boa tarde para você. Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha.